A menina saiu da casa dos parentes e foi em direção à sua casa, que ficava a apenas alguns minutos dali. No entanto, ela nunca chegou em casa e a polícia começou a procurá-la. Os acontecimentos que se desenrolaram rapidamente nos dias seguintes fizeram com que essa história se tornasse imediatamente uma das mais comentadas do país. Os detalhes são tão chocantes que é difícil acreditar no que aconteceu. E a cada novo fato, esse caso se torna ainda mais preocupante. Lily Peters nasceu em 4 de novembro de 2011 na pequena cidade americana de Chippewa Falls, no estado de Wisconsin. Seus pais se divorciaram quando ela era pequena e Lily morava com o pai. Mesmo assim, a mãe via a filha com frequência e procurava participar ativamente da vida dela. Lily era uma criança típica e alegre. Ela adorava passear na natureza, brincar com os amigos e também amava andar de bicicleta. A cidade onde ela morava era pequena e bastante segura, por isso o pai às vezes a deixava andar de bicicleta pelas ruas vizinhas. Normalmente, Lily ia visitar sua tia, que morava a apenas algumas centenas de metros de sua casa. No dia 24 de abril de 2022, quando a menina tinha 10 anos, ela decidiu andar de bicicleta até a casa da tia. Depois de pedir permissão ao pai, Lily saiu por volta das 3 horas da tarde. Algumas horas depois, o pai dela começou a ficar preocupado, pois a menina já deveria ter voltado para casa. Ele ligou para sua irmã, a tia de Lily, mas ela disse que a menina havia saído de casa de bicicleta cerca de 1 hora atrás. O homem imediatamente percebeu que algo ruim poderia ter acontecido com sua filha. A casa de sua irmã ficava a apenas alguns minutos de distância e antes de sair, ele havia dito à menina para voltar para casa logo depois. O pai ligou para os pais das amigas dela na esperança de que a filha tivesse decidido visitar alguma delas, mas ninguém a tinha visto. Então ele entrou em contato com seus parentes e amigos e todos eles saíram para procurá-la. Procuraram a menina ao longo do trajeto da casa da tia e em seguida começaram a vasculhar todo o bairro. Perto das 9 horas da noite, quando já começava a escurecer na rua e as buscas não davam nenhum resultado, o pai decidiu procurar a polícia. Eles imediatamente se juntaram às buscas e também mobilizaram mais voluntários entre os moradores locais. O pai de Lily insistiu para que os policiais acionassem o alerta Amber. Esse sistema de alerta em massa é frequentemente utilizado no desaparecimento de menores de idade e permite que a informação sobre o sumiço de uma pessoa chegue à maioria dos moradores de uma determinada cidade ou região em um curto espaço de tempo. Mas neste caso, os policiais afirmaram que o desaparecimento de Lily não atendia aos critérios para a ativação desse sistema. Para acionar o alerta Amber, a polícia precisa ter evidências de que a criança está em perigo. O pai da menina ficou insatisfeito com a recusa, mas não conseguiu convencer os policiais a mudarem de ideia. Eles continuaram as buscas. Logo, os policiais encontraram a bicicleta de Lily. Ela estava deitada entre a vegetação de um pequeno parque, ao lado de uma trilha para pedestres. Essa descoberta praticamente não deixava dúvidas de que algo terrível havia acontecido com a menina. Ao mesmo tempo, os policiais começaram a se perguntar como a bicicleta foi parar ali. A principal rota entre as casas de Lily e de sua tia passava pela calçada ao longo da rua e era sempre por ali que ela andava. Também era possível ir da casa da tia pela trilha de pedestres onde encontraram a bicicleta, mas esse caminho era muito mais longo. O pai de Lily não entendia por que ela teria escolhido esse trajeto. Mas uma coisa era clara, foi exatamente nesse trecho do caminho, que passava por uma trilha de pedestres ao longo de árvores densas, que algo ruim aconteceu com ela. Após a descoberta da bicicleta, a polícia mobilizou forças adicionais. Eles chamaram colegas com cães farejadores e drones, além de aumentar o número total de policiais envolvidos nas buscas. Eles também percorreram toda a região e bateram de porta em porta, na esperança de obter qualquer informação útil. Apesar de todos esses esforços, eles não conseguiram encontrar Lily. As buscas continuaram durante toda a noite, até que pela manhã, os policiais fizeram uma descoberta alarmante. Por volta das 9 horas, eles encontraram o corpo da menina no mesmo parque onde estava sua bicicleta. Lily estava a algumas dezenas de metros daquele local e jazia no meio das árvores, entre a vegetação coberta por folhas. Por isso, era difícil notá-la mesmo de perto, especialmente à noite. Os policiais perceberam imediatamente que estavam diante de um assassinato, mas precisavam aguardar o laudo dos peritos. Enquanto isso, eles se concentraram na busca pelo criminoso, assim como em garantir a segurança dos outros moradores da cidade. Eles posicionaram patrulhas e enviaram oficiais para a escola primária onde Lily estudava.
A direção da instituição enviou uma mensagem a todos os pais exigindo que acompanhassem seus filhos de porta a porta e não os deixassem sozinhos nem por um segundo. A informação sobre o assassinato se espalhou instantaneamente entre os moradores da pequena cidade. Crimes desse tipo praticamente não aconteciam ali, por isso as pessoas estavam em pânico. Eles entendiam que um monstro perigoso estava em algum lugar entre eles e a polícia ainda não fazia a menor ideia de quem ele poderia ser. Durante todo o dia, a delegacia de polícia recebeu inúmeras pistas. Os moradores locais relatavam qualquer observação que lhes parecesse suspeita. Paralelamente, os investigadores verificavam todos os residentes do distrito que tinham antecedentes criminais por atos violentos. A tensão entre os moradores da cidade continuava a aumentar. Isso estava relacionado à incerteza e ao medo pela segurança de seus filhos. Os policiais praticamente não comentavam o andamento da investigação, o que fez com que vários boatos começassem a circular pela cidade. Alguém dizia que ela havia se afogado no rio. Outros afirmavam que sabiam a identidade do assassino. Todas essas inúmeras versões só aumentavam o clima de nervosismo e as pessoas exigiam que os investigadores resolvessem o caso o mais rápido possível. No dia seguinte, 26 de abril, os policiais obtiveram um mandado de busca para a casa da tia de Lilia e isolaram o prédio. Essa medida causou surpresa entre os moradores locais, mas as autoridades continuaram sem comentar suas ações. O dia todo as pessoas aguardaram por alguma notícia até que os policiais fizeram o tão esperado pronunciamento. O suspeito do assassinato de Lilia foi preso, respiração do orador 1, mas então todos foram surpreendidos por uma reviravolta bastante inesperada. Eles se recusaram a divulgar o nome dessa pessoa, pois se tratava de um menor de idade e, portanto, estava protegido pela lei de confidencialidade. No entanto, eles não conseguiram manter sua identidade em segredo por muito tempo. Em uma cidade tão pequena, onde as pessoas acompanhavam o andamento da investigação o tempo todo, a informação se espalhou quase instantaneamente, e logo todos souberam a verdade chocante. O suspeito do assassinato de Lilia era seu primo de segundo grau, Carson Peters Berger, de 14 anos, filho de sua tia. Naturalmente, tal reviravolta chocou todos que acompanhavam o caso. No entanto, algum tempo depois, as pessoas ficaram ainda mais surpresas, pois a polícia revelou detalhes dessa prisão. Descobriu-se que uma dica do Reddit ajudou-os a chegar até Carson. Usuários dessa plataforma discutiam o assassinato de Lilia e compartilhavam suas suposições. Em determinado momento, apareceu uma mensagem de uma pessoa que supostamente passava pelo parque e viu uma menina com uma bicicleta, parecida com Lilia, acompanhada de um garoto um pouco mais velho que ela. O autor acrescentou que, assim que surgiram as notícias sobre o assassinato, imediatamente pensou que o assassino era aquele rapaz. Outro usuário, ao notar essa mensagem, decidiu ligar para a polícia e contar o que havia lido. Praticamente logo depois disso, os detetives receberam mais uma pista. A avó de Carson compartilhou uma história bastante preocupante. Segundo ela, o menino contou à sua irmã mais nova que foi ele quem matou Lilia, e ainda fez isso com um sorriso no rosto, como se estivesse se gabando. Depois disso, os investigadores foram conversar com Carson e, durante a conversa, ele inesperadamente confessou que naquela noite saiu de casa junto com Lilia. O menino sugeriu que ela fosse com ele até o parque para estudar a flora local. Quando chegaram em meio às árvores, onde ninguém podia vê-los, Carson pegou um grande galho do chão e desferiu vários golpes na cabeça da irmã. Quando ela caiu no chão, o menino a estrangulou. Depois que a menina parou de mostrar sinais de vida, Carson tirou as calças dela e abusou da vítima, além de mordê-la. Após o que fez, o irmão correu para casa, tomou banho e lavou todas as suas roupas. Algumas horas depois, quando os adultos saíram à procura de Lily, ele voltou ao corpo dela e a cobriu com folhas. Carson também acrescentou outro detalhe bastante assustador. Ele disse aos policiais que planejou matar a irmã e abusar dela com antecedência, ainda antes de saírem de casa. A confissão dele não deixou dúvidas para os investigadores, pois o adolescente contou detalhes que nem mesmo o pai da menina sabia. Ela foi encontrada com as calças abaixadas e havia uma mordida em uma das nádegas. Logo depois, chegou o laudo dos peritos médicos que confirmou o depoimento de Carson. A vítima realmente sofreu vários golpes na cabeça e foi estrangulada. No corpo dela também foram encontrados sinais de abuso e amostras biológicas de Carson, o que mais uma vez comprovava sua culpa. Como resultado, o garoto foi acusado de assassinato. Praticamente de imediato foi decidido julgá-lo como adulto, apesar de ter apenas 14 anos. Isso se deveu a vários fatores, como a extrema crueldade do ato, o planejamento do crime e a idade da vítima. Depois que Carson foi levado ao juiz, logo após a prisão, foi-lhe estipulada uma fiança de $1 milhão.
Considerando que sua família não tinha esse dinheiro, ele permaneceu atrás das grades. A avó de Carson tentou fazer com que o caso de seu neto fosse transferido para o tribunal de menores. Ela escreveu uma carta ao juiz, na qual afirmou que ele era um menino bom e gentil que cometeu um erro. No entanto, suas tentativas não deram em nada. Para a família de Lily, tudo o que estava acontecendo se tornou um verdadeiro pesadelo. Além do fato de que a menina foi brutalmente assassinada, o criminoso acabou sendo um parente menor de idade. Ele se gabou do que fez para sua irmã mais nova e contou os detalhes do assassinato aos policiais com um sorriso no rosto. Além disso, no dia em que o corpo de Lily foi encontrado, sua família organizou uma cerimônia memorial. Carson esteve presente, abraçou seus parentes chorando e tentou consolá-los. Falando sobre a família do adolescente, vale destacar um fato que se tornou amplamente conhecido após sua prisão. Carson morava com sua mãe e o companheiro dela, enquanto seu pai biológico, Adam Berger, vivia em outra cidade. O garoto era muito próximo do pai, mas em 2016 o homem foi preso por posse de substâncias proibidas e fotos perversas com meninas menores de idade. Na casa dele foram encontradas 10 fotos nas quais o homem descreveu seus desejos e pensamentos sujos. Em 2018, ele foi condenado a 3 anos de prisão e, após ser libertado, mudou-se para uma cidade vizinha à do filho. Segundo os parentes, a prisão do pai mudou Carson completamente. Antes disso, ele parecia uma criança comum e alegre, mas depois ficou retraído e agressivo. Ele passou a odiar a mãe, pois a considerava culpada pelo que estava acontecendo, já que ela havia se separado do pai dele. Enquanto estava na prisão, Adam tentou obter permissão para ver o filho sem a supervisão da mãe, como exigia a lei, mas seu pedido foi negado. A própria mulher era contra Carson ver o pai e por isso ele a odiava ainda mais. No entanto, o homem tinha a possibilidade de trocar e-mails com o filho diretamente da prisão, e eles conversavam praticamente todos os dias. Quando o menino passava um tempo na casa da avó, ela permitia que ele ligasse para o pai. Segundo ela, nesses momentos a criança mudava visivelmente e voltava a parecer feliz. Quanto à mãe dele, ela também tinha problemas com a lei. A mulher foi julgada por posse de substâncias proibidas e agressão ao ex-marido anterior. Além disso, após a separação do pai de Carson, ela começou a namorar um estelionatário condenado. E aqui também há muita coisa interessante. John Repetto morou na casa deles por muitos anos e era o padrasto do menino. Depois que toda essa história começou a circular na mídia, as pessoas prestaram atenção às redes sociais desse homem e lá encontraram muitas coisas estranhas. John publicava regularmente imagens de serial killers e memes com crianças que tinham conotação erótica. E certa vez ele até escreveu em sua página: "Estou com vontade de atacar alguém." Somando isso ao seu passado criminal, a imagem desse homem não era nada positiva. Além disso, John praticamente criava Carson junto com a mãe dele, que também tinha problemas com a lei. Alguns meses após a prisão de Carson, aconteceu outro evento que causou uma onda de indignação e colocou todo o caso em risco. Enquanto o jovem continuava preso, os preparativos para o julgamento estavam em andamento. Em uma das audiências, seu advogado contou que havia aparecido no YouTube um vídeo contendo informações confidenciais do processo. Incluíam-se ali gravações de conversas da polícia, chamadas para o 911, diversos documentos, além de vídeos feitos pelos policiais. O advogado afirmou que todo esse material foi publicado na internet ilegalmente e pode comprometer o andamento do processo judicial. A situação se agravava pelo fato de que o vídeo já havia alcançado quase 1 milhão de visualizações. Curiosamente, nem mesmo o próprio advogado tinha acesso a alguns desses materiais e ele não sabia quem havia publicado esse vídeo. Do ponto de vista legal, tal situação poderia impactar fortemente o processo judicial, chegando até mesmo à anulação de algumas acusações. Por isso, o juiz demonstrou interesse nesse vídeo. No entanto, após a verificação, descobriu-se que o advogado estava se referindo a um vídeo comum de true crime que continha apenas informações provenientes de fontes abertas. Após assistir ao vídeo, as reclamações do advogado foram retiradas, pois não correspondiam à realidade. No entanto, toda essa história chamou a atenção para o próprio advogado e surgiram perguntas incômodas. Descobriu-se que a família Carson contratou um advogado de defesa bastante bem pago, embora, ao que tudo indica, sua renda oficial não fosse suficiente para isso. Consequentemente, surgiu a pergunta: de onde vem o dinheiro para pagar os serviços do advogado? No entanto, a resposta continua desconhecida. No final do verão de 2023, ocorreu uma nova audiência, na qual foi finalmente decidido se Carson deveria ser julgado como adulto. As sessões duraram 3 dias, e agora cabe ao juiz tomar uma decisão. Ele tem alguns meses para isso, e até o momento a decisão ainda não foi tomada.
O próprio Carson participou dessas sessões por videoconferência a partir da prisão. No entanto, os jornalistas estavam proibidos de filmar ou fotografar a tela com o rosto dele devido à sua idade. Caso o juiz decida encaminhar o caso para o Tribunal de Menores, Carson pode, de fato, escapar da punição. Esses tribunais praticamente nunca aplicam sentenças de prisão. Em vez disso, as crianças são enviadas para tratamento ou reabilitação. Esse processo pode durar apenas alguns anos, após os quais eles são libertados. Se Carson for julgado como adulto, ele pode receber até prisão perpétua. E é exatamente isso que os pais de Lily buscam. Considerando todos os fatos deste caso, fica evidente que Carson representa uma séria ameaça para a sociedade, e encaminhar seu caso para o Tribunal de Menores seria bastante imprudente. O adolescente planejou com antecedência matar a prima e abusou dela, executou esse plano a sangue frio e depois se gabou disso. As evidências disponíveis também não deixam dúvidas de que foi ele quem cometeu esse assassinato. Por isso, liberar uma pessoa assim de volta à sociedade é uma decisão perigosa. Vamos acompanhar o andamento deste caso e compartilhar os detalhes em nosso canal no Telegram, cujo link está na descrição do vídeo. Compartilhe sua opinião sobre essa história nos comentários e não se esqueça de deixar um like neste vídeo se você gostou. Obrigado por assistir.